Em nossas vidas, nós passamos por vários tipos de emoções. Aquela que nos traz alegria e a que nos traz tristeza. Dentre essas emoções, existe a de ingratidão. Esta traz para nós algo que nós nos sentimos desconfortados. Porque se fizermos algo para uma pessoa, nós achamos que no futuro aquilo vai trazer para nós um benefício de sabermos que outrora ajudamos alguém. Mas o retorno que vem é ingratidão. Eu quero mostrar para você neste vídeo que ainda que você está passando por um momento deste de ingratidão, eu vou dizer para você que o que aconteceu com Moisés foi algo que não se compara com o que você está passando. Moisés tirou o povo do Egito, passou por muitas privações diante de Faraó, e quando ele saiu com o seu povo andando pelo deserto, só houve retorno do seu povo ingratidão. E devido a isto, Moisés passou por um momento difícil na presença de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Para que possamos entender melhor essa história, vamos falar de Jacó. Estando Jacó vivendo com os seus familiares, ele demonstrava um carinho especial para com José, porque era filho de sua amada Raquel e também de sua velhice. E isso trazia ciúmes para os seus demais filhos. Teve José sonhos, a qual discerniu para os seus familiares. E o discernimento trouxe ira para os seus irmãos, porque dizia que, no futuro, eles prostrariam perante a José. Estando os seus irmãos no campo, Jacó disse para José levar suprimento para eles. Eles, avistando José, planejaram contra ele. Ao chegar ao encontro deles, jogaram José no poço. Passando os viajantes, os venderam para eles, que eram os ismaelitas, e estes levaram José para o Egito. O senhor que havia comprado José era influente no palácio, a qual dava liberdade para José em sua casa. A esposa do seu senhor, ela investiu contra José, a qual fugiu dela. Ficando ela revoltada, disse que José que havia investido contra ela. E José foi parar no cárcere do palácio. No cárcere foi também levado o padeiro e o copeiro. E com o passar do tempo, eles tiveram sonhos. E o copeiro contou para José, e o discernimento foi bom. Ouvindo o padeiro, ele também foi contar para José, a qual não foi o resultado igual o do copeiro. Segundo o discernimento de José, o padeiro foi levado à forca e o copeiro foi reintegrado para o palácio de Faraó. E Faraó estava tendo sonhos e os seus magos não conseguiam discernir o sonho, até que Faraó já estava ficando muito preocupado e muito nervoso. E demonstrando isto, ele chegou a reclamar dos seus. Foi quando o copeiro lembrou de José e disse para que eles tivessem o discernimento. Havia alguém no cárcere que no passado havia discernido o sonho dele e do padeiro. Então o faraó manda
levar José ao seu encontro. E José discerne o sonho de Faraó, a qual diz para ele que eles passariam por um tempo de fome, que seria 7 anos. E disse mais José a Faraó que ele pegasse dentre os seus homens sábios alguém que tivesse condições de administrar todo aquele tempo, alimento, para que pudesse sanar a fome que viria. Então, olhando o Faraó para José, ele disse que não haveria alguém maior do que ele, e ele disse que José estaria diante dele como o seu governador. Foi quando ele deu o seu anel para José, demonstrando a sua autoridade sobre o Egito, somente diante de Faraó que ele havia que responder. Então, a partir deste momento, José começa a trabalhar e fazer tudo aquilo que ele tinha visto nos seus sonhos. Foi quando chegou-se esta grande fome e todos os povos foram para o Egito para comprar alimento. E também a família de José. Quando chegaram lá no Egito, os seus irmãos não o reconheceram, mas ele sim. Mas o seu sentimento de amor foi tão grande que ele não conseguiu por muito tempo ficar sem se apresentar, até que ele se mostrou para os seus irmãos. E ele disse para que eles levassem todos os seus familiares para estar morando com ele no Egito. Ele disse para Faraó, e Faraó, por gostar de José, concordou. E foram todos morar no Egito. Com o passar do tempo, morreu o seu pai, morreram também os seus irmãos, José, e Faraó, que veio a seguir, não se lembrava mais dos feitos a qual havia passado no tempo da fome. Aquele povo hebreu que estava ali era um povo que estava crescendo e ele demonstrou uma preocupação. Foi quando ele disse que teria que tomar alguma atitude contra aquele povo que poderia eles no futuro trazer problemas. Foi quando o povo hebreu começou a se tornar escravo no Egito. E eles clamando socorro do Senhor, o Senhor ouviu o seu clamor e agora o Senhor ele convoca Moisés para poder estar tirando o povo da escravidão, a qual já durara 400 anos após a ida de José para o Egito. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vemos que, após esta convocação, a qual Deus falou com Moisés, houve em Moisés uma preocupação. A preocupação que Moisés estava tendo agora é que o povo não acreditaria nele. Então, veja o que Deus falou com ele. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel:
eu sou, me enviou a vós. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso que tem na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Agora Moisés, diante de Faraó, ele diz tudo aquilo que o Senhor Deus quisera que ele falasse a Faraó. Mas vemos que Faraó, ele não está nem um pouco se importando para o Deus de Israel. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó diz: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Mediante tudo aquilo que o Senhor usara Moisés para falar com Faraó, e Faraó recusando a deixar o povo ir, Deus envia as pragas no Egito. E diante dessas pragas, Faraó ele se torna cada vez mais irado contra Moisés e o povo de Israel. Mas o Senhor fala para Moisés que algo irá acontecer que mudará o pensamento de Faraó. Vamos ver. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Vemos que agora Faraó ele se viu em uma situação a qual ele resolve deixar o povo ir. E ele diz para Moisés que pegue o seu povo e saia do Egito.
E o Senhor Deus, agora, ele toma uma posição. O povo de Israel, quando saiu do Egito, como foi para o deserto, o Senhor Deus capacita o seu povo para que eles tenham boas condições diante das adversidades que eles vão ter no deserto. Veja o que o Senhor Deus ele faz. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ele ficou irado novamente. Agora ele resolve ir atrás do povo de Israel. Veja o que acontece agora com Faraó mediante a isto que ele faz. Porque as águas tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Vemos que no final desta passagem que acabamos de ler, o povo ele fica maravilhado com Moisés e eles creem em Moisés. Mas aqui está aquilo que eu falei a respeito da ingratidão. Devido a todos os percalços que passaram no deserto, o povo começou a irar-se contra Moisés, trazendo sobre ele peso, e isto deu para ele uma condição a qual ele foi ficando irado, e cada vez mais foi se irando contra o povo de Israel, porque tudo que ele fazia, eles murmuravam. Veja o que aconteceu. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Vemos que, mediante todas essas coisas que acontecem em nossas vidas, há a motivação de irarmos, como aconteceu com Moisés. A ira veio sobre ele de tal forma que ele acabou fazendo algo que não agradou o Senhor.
E é assim em nossas vidas. Muitas vezes nós tomamos atitudes a qual advém de pessoas e que nós vamos estar diante do Senhor e o Senhor não vai estar agradando. E veja que isto trouxe prejuízo tanto para Moisés como para Arão. Veja o que aconteceu. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Diante de toda esta situação, vimos o resultado que sobreveio sobre a vida de Arão. Arão desce à sepultura, mas o Senhor também vai estar de encontro com Moisés sobre o resultado da sua ira. Veja o que o Senhor Deus ele fala para Moisés e quão triste é agora o resultado. Veja o que o Senhor Deus ele fala para Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Veja o que aconteceu com Moisés. Ele teve um chamado de Deus para fazer uma obra, e ele foi fazer esta obra, mas mediante todos os fatos ocorridos, ele veio a se irar diante do Senhor. Por quê? O Senhor Deus disse para que ele tomasse uma atitude e ele tomou outra, mediante todos aqueles fatos ocorridos que deixou ele irado. E a ira fez com que ele viesse a perder o entendimento daquilo que o Senhor o estava instruindo. Veja, na sua vida, na minha vida, acontece coisas deste tipo, ainda que não seja com a gravidade a qual aconteceu com Moisés, mas traz para nós o entendimento que o resultado pode ser o mesmo. Por quê? Se nós estamos fazendo algo para alguém e esta pessoa traz para nós somente ingratidão, a tristeza que nos sobrevém não pode trazer para nós ira, porque mediante esta ira pode fazer-nos que venhamos a tomar atitude a qual desagrade ao nosso Deus. Então, quando nós fizermos algo para alguém, fazemos porque queremos fazer, porque este é o intuito de um cristão, de fazer o bem para qualquer que venha precisar. Nunca nós devemos estar olhando para esta pessoa como sendo um depósito daquilo que estamos fazendo. Fazemos para ajudar, porque sabemos que o mundo ele dá volta. Amanhã podemos estar precisando também. E acreditamos que o retorno virá. E o Senhor Deus, ele está olhando tudo o que fazemos. E a recompensa virá do Senhor. Portanto, não fique triste com coisas que acontecem em sua vida mediante a ingratidão, porque o Senhor Deus, ele está olhando tudo o que está acontecendo e com certeza o resultado daquilo que você faz para o seu próximo
você está fazendo para o Senhor e o resultado vai ser muito gratificante porque virá do Senhor. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.